Estou feliz com a sua presença aqui comigo outra vez. Peço que, se você gostar do que ouvir aqui, que você dê a sua curtida, que você comente, que você compartilhe e que você, claro, se inscreva aqui também no canal. E vamos juntos para aprender sobre mais um livro da Bíblia? A Carta de Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O seu autor é o Tiago, meio-irmão de Jesus, e era o mais velho desses meio-irmãos, já que nas listas onde os seus nomes são mencionados, o nome de Tiago é o que aparece em primeiro lugar. Nós sabemos que durante o ministério terreno de Jesus, os seus irmãos não acreditavam nele. E é-nos contado por Paulo que depois da ressurreição de Jesus, ele teve um encontro pessoal com Tiago. E é possível então que tenha sido neste encontro que Tiago tenha finalmente reconhecido Jesus como Salvador. A partir daí a sua vida mudou e ele se tornou bispo na igreja em Jerusalém, exercendo um importante papel na história da igreja, sendo inclusive chamado por Paulo na carta aos Gálatas, ao lado de Pedro e de João, como um dos pilares, uma das colunas da igreja. E o papel que Tiago exerceu na igreja em Jerusalém foi muito importante, porque no primeiro concílio da história, registrado no capítulo 15 de Atos, com a presença de Paulo, Barnabé, Pedro, João e tantos outros líderes da igreja, foi o próprio Tiago quem conduziu essa reunião e deu ali o veredito sobre o que deveria ser feito em relação aos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. Tiago conquistou o respeito e a admiração da igreja, não só porque era meio-irmão do Salvador Jesus, mas também porque ele era um cristão muito fervoroso, verdadeiro e vivia uma vida muito piedosa. Ele orava constantemente de joelhos, ao ponto inclusive dos seus joelhos ficarem calejados, e esse Tiago receber o apelido de joelho de camelo. E ele foi martirizado por conta de sua fé, tendo sido primeiramente arremessado do alto do templo, mas resistindo àquela queda. E logo na sequência ele foi então apedrejado, e durante o apedrejamento ele ainda insistia em permanecer vivo. E até que finalmente ele recebeu algumas pauladas em sua cabeça, e desta forma ele finalmente veio a falecer. E as pessoas entenderam que Tiago era alguém tão importante, tão dedicado, que o que aconteceu pouco tempo depois do seu martírio, que foi a invasão e destruição de Jerusalém no ano 70, as pessoas estavam entendendo que aquela destruição de Jerusalém era um castigo divino, porque aquela cidade, os seus habitantes, haviam martirizado Tiago, um grande homem de Deus. E a carta de Tiago é um texto muito prático. Nos seus 108 versículos, nós encontramos em exatamente metade deles, ou seja, em 54, mandamentos e instruções sobre a nossa vida. É por essa razão que a carta de Tiago é conhecida como o Provérbios do Novo Testamento. E é notável também a grande relação que existe entre essa carta e o Sermão do Monte, que foi pregado por Jesus e registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Existem cerca de 25 semelhanças entre esses textos, dando a entender, naturalmente, que Tiago se inspirava naquele que era o seu irmão e naquele que era, sobretudo, o seu Salvador. Vários dos nossos versículos conhecidos são retirados desta carta de Tiago, como, por exemplo, os textos que dizem que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus, já que Ele pode conceder a todos com liberalidade. O texto que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Também aquele que diz que precisamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, e que a religião pura e imaculada para com Deus é tratar bem os órfãos, as viúvas, e guardar a nossa língua e nos guardarmos incontaminados do mundo. Também o texto que diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas, o texto que fala sobre a relação entre fé e obras,
O texto que fala sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa língua, pois assim como um fogo pode incendiar uma floresta, assim também a nossa língua pode trazer grandes prejuízos. É também nesse texto que nós encontramos a comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, que é pura, que é pacífica e que não tem parcialidade nem hipocrisia. É Tiago também que nos fala que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus, que o Espírito Santo tem ciúme de nós, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, que precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós, e também o texto que diz que nós não sabemos o que o dia de amanhã vai produzir, a nossa vida é como um vapor, e que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, acaba cometendo pecado. E é em Tiago também que nós encontramos a expressão relativa à paciência de Jó, e o texto que diz que nós precisamos orar sempre com fé, como fez Elias, na certeza de que a oração que é feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas o texto que eu gostaria de destacar está no capítulo 2, versículo 26, em que é dito que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sabemos que Lutero se converteu quando leu a carta aos Romanos, naquele texto que dizia que o justo viverá da fé. E ao encontrar esse texto, Lutero não conseguiu enxergar que ele não entrava em contradição com o texto de Paulo. E por isso, na opinião desse grande homem da história da igreja, Lutero, a carta de Tiago era uma carta de palha e não merecia estar na Bíblia. Acontece que Lutero e tantas outras pessoas não entenderam perfeitamente o elo e a relação que existe entre a mensagem de Paulo e a mensagem de Tiago. Enquanto Paulo afirma que nós precisamos ter fé para sermos salvos, Tiago não diz que as obras nos salvam. Tiago diz que a fé é que continua nos salvando, mas a fé que é verdadeira em Deus, ela produz naturalmente boas obras. É porque quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um novo DNA, passamos a ser uma nova e boa árvore. E Jesus nos ensinou que a árvore boa produz frutos bons. Então, as boas obras, elas não são feitas por nós para sermos salvos, mas elas são feitas por nós porque nós somos salvos. Como já dito por Agostinho, a fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Portanto, as nossas boas obras, elas são evidências da nossa fé. Aqueles que têm Jesus como Salvador, aqueles que depositam a sua fé em Cristo, eles produzem naturalmente as boas obras, como um reflexo da presença de Jesus no coração de cada um deles. Que possamos então praticar as boas obras que são um sinal da fé que nós temos em Jesus, sabendo que nós somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus aplique esses ensinos ao nosso coração. E eu espero te ver na próxima semana. Que Deus te abençoe.